cesárea. É bem comum os médicos largarem tudo na mão da gestante, sem dar muitas explicações, mesmo que a gestante peça. Eles fazem com que a gente, sem conhecimento algum, tome uma decisão no momento que a gente não sabe nada e está completamente vulnerável. Seja muito bem-vinda de volta ao canal Se Vira Mãe. Eu me chamo Cássia Mello e sou mãe de 5. Tive parto normal, também tive cesariana e vou te contar aqui nesse vídeo alguns pontos bem importantes, coisas que eu não sabia quando tomei aquelas decisões e que com certeza tu sabendo dessas coisas vão te ajudar a tomar uma decisão mais acertada. Eu fui mãe com 23 anos, por opção minha, foi uma gravidez planejada e eu queria muito ter um parto normal. Eu olhava diversos vídeos, falava com muitas pessoas e eu tinha bastante informação. Meu médico, desde o início da gestação, sabia que eu queria ter um parto normal e eu me preparei para isso durante os 9 meses da minha gestação. Eu tive um parto normal, foi um parto que demorou 12 horas. Eu tive uma laceração 2, levei 18 pontos, então foi um parto bem demorado, bem difícil, mas a minha recuperação foi ótima. Na época, eu não tinha planos de logo já ter outro filho, eu não pensava nada disso. Só que 4 meses após aquele meu parto normal, eu fiquei gestante novamente. E quando eu cheguei no consultório, o médico falou que o meu corpo provavelmente ia querer entrar em trabalho de parto muito cedo, que eu ia ter um parto prematuro, né? Mas esse era o risco até o momento. E realmente, de fato, com 24 semanas eu entrei em trabalho de parto, tive que ficar hospitalizada 1 semana, tomando uma medicação na veia para conseguir segurar o bebê. E aí depois, até o fim da minha gestação, eu tive que ter muito cuidado, fazer repouso para não ter um parto prematuro. Só que quando eu cheguei nas 39 semanas, eu parei de tomar as medicações que ele tinha me dado e aí eu não sentia mais nada, o meu corpo não dava sinal nenhum de parto. E aí ele me fez aquela velha pergunta: parto normal ou cesárea? Tu não quer tentar fazer uma cesariana? E só que ele não me deu mais explicações. Eu na época ia ficar com 2 bebês, então eu não tinha em mente na época em ter mais filhos. E na hora eu já estava cansada daquela gestação, na minha cabeça eu tinha sofrido muito no parto normal, então eu optei por marcar a cesariana para o outro dia. E fiz a minha cesariana, na hora eu não senti nada, né? Só que a minha recuperação foi muito dolorosa e aí eu tinha uma bebê de 1 ano e 3 meses que estava caminhando e se aventurando pela casa e precisava de cuidados também. Eu na época não tinha uma rede de apoio, então a minha recuperação foi bem dolorosa, os meus pontos não cicatrizaram como devia ter cicatrizado, né? E o médico não tinha me dado explicações do pós-parto, nem nada disso, né? Só que eu teria que fazer repouso, né? Quarentena, né? Teria que ficar sem relações sexuais, mas foi essa a nossa conversa. E eu, como na época não tinha intenção de ter mais filhos, certo, tive um parto normal e uma cesariana, tranquilo. Só que o meu casamento foi por água abaixo, eu me separei e aí casei novamente. Alguns meses depois, eu estava grávida. Já tinham se passado 5 anos do meu último parto, que tinha sido a cesariana. Eu fiquei grávida. Fui consultar com um outro médico que já me falou de cara que eu teria que fazer outra cesariana, porque eu tinha feito uma cesárea anterior. Hoje, né, tem estudos que nos mostram que a mulher que tem uma cesariana anterior, ela pode sim tentar ter um parto normal. Mas tem médicos que são cesaristas, que são aqueles que gostam da cesariana porque eles agendam, eles conseguem controlar o tempo, eles sabem seguir aquele passo a passo que num parto normal, eles não têm noção quanto tempo eles vão ficar presos com aquela mulher. Então, ele já me falou de cara, e eu na época não tinha muito conhecimento, falei pra ele que eu queria ter um parto normal porque eu já tinha outros filhos pequenos, e eu sabia que a recuperação da cesariana, pra mim, foi muito difícil, mas ele sempre me cortou. Quando eu cheguei nas 39 semanas, ele já falou, não, vai ser cesárea. Uma vez cesárea, sempre cesárea. Grava bem essa frase, porque isso é mentira. E aí, ele me internou com 39 semanas, eu pedindo pra ele pelo menos tentar induzir. Ele disse que o meu bebê era muito grande, que o meu bebê estava muito alto e que eu não tinha condições de ter um parto normal. E lá fui eu para minha segunda cesariana.
Também foi uma recuperação dolorosa, não foi fácil, mas me recuperei bem, deu tudo certo. Os meus pontos dessa vez foram internos. Então, na minha mente, eu não teria mais filhos de novo. Só que o nosso corpo, a cicatriz da cesariana, por dentro, ela demora 18 meses para cicatrizar completamente. Então, antes dos 18 meses, você não pode engravidar. Só que, às vezes, acontece. E aconteceu comigo. 12 meses após a minha cesariana, eu estava gestando novamente, do 4º filho. Quando eu cheguei no consultório, ele só faltou me surrar. Como que tu engravidou? Tu é uma irresponsável, né? Ele me falou horrores. Eu sofri muita violência obstétrica nessa minha 4ª gestação, até o dia do parto, porque eu queria esperar o meu bebê dar sinais que ele queria nascer, que ele estava pronto, mesmo eu não podendo mais fazer um parto normal. Quando eu entrei em trabalho de parto, com 40 semanas e 3 dias, ele falou horrores para mim do começo ao fim do meu parto, né, que o meu bebê podia ter morrido, que eu podia ter tido uma ruptura uterina, que eu não poderia ter entrado em trabalho de parto, enfim. Mas veja que o poder de uma decisão. Se o meu médico primeiro tivesse falado, né, todos esses riscos que eu correria, tudo isso sobre cicatrização, se eu tivesse toda essa informação lá na minha 2ª gravidez, eu não teria optado pela cesariana. Eu teria esperado para tentar normal de novo, né? E aí, agora nessa 4ª cesariana que eu fiz, ele falou pro meu marido, olha, se ela engravidar, ela e o bebê vão morrer, o útero dela não tem mais condições de gerar um bebê, de nutrir uma criança, e não tem força mais, o útero dela tá fininho, a cicatriz tem muita aderência nas cicatrizes dela, porque aí eu já tinha 3 cesarianas, né? E tranquilo, eu falei, não vou mais engravidar. Pedi para fazer uma laqueadura para ele não quis fazer. Ele disse que se eu quisesse fazer uma laqueadura, eu teria que reagendar um outro procedimento cirúrgico. E mesmo eu tendo tudo aquilo, eu já me enquadrando na idade, nos padrões para fazer uma laqueadura, ele não quis fazer uma laqueadura. E aí, agora, 4 anos após a minha última cesariana, até eu me perco, a minha 3ª cesariana, meu 4º parto, eu descobri que eu estava grávida novamente. E aquilo ali abriu o meu chão, porque eu não tinha noção de como ia ser. Eu só tinha aquelas lembranças do meu último parto com aquele médico, que falava que eu ia morrer, que meu filho ia nascer com problema se nascesse. Então eu entrei em pânico quando eu descobri que eu estava grávida. Procurando um outro médico, ele também falou que eu corria muito risco, que o bebê também corria muito risco por causa de ter 3 cesáreas anteriores, né? Que se eu tivesse tido somente partos normais, eu não teria esse problema, mas agora eu tinha esse problema porque eu fiz vários processos cirúrgicos. A cesariana é uma cirurgia, gente, ela é uma cirurgia, né? O pessoal romantiza que as mulheres não sentem nada, que hoje em dia não fica nem marca, mas não é essa a questão. Então, antes de você tomar essa decisão de fazer uma cesariana, se informe, pesquise, porque depois de feito, não tem o que fazer, né? Não tem como voltar atrás. O médico me explicou que agora, né, como eu tenho 4 cesarianas, né, 4 cirurgias no mesmo lugar, eu tenho muita aderência, se um dia for preciso eu fazer uma esterectomia, uma cirurgia na bexiga, alguma coisa assim, eu posso ter sérios problemas, eu tenho um risco muito grande de ir a óbito, de falecer por conta das minhas cicatrizes, por conta desses vários processos cirúrgicos que eu passei. E, gente, lá na minha 2ª gravidez, eu jamais imaginava que eu teria 5 filhos, né? Então, isso que eu quero deixar nesse vídeo. Então, tenha consciência que a gente não sabe o dia de amanhã, né? Que é uma decisão muito importante, né? Decidir entre uma cesárea e um parto normal. Não vá por relatos das pessoas, porque dor, cada pessoa sente numa intensidade diferente. Tem pessoas que tiveram uma recuperação de parto sem dor num parto normal, e tem outras que demoraram 1 mês para melhorar, e assim foi na cesariana também, né? Tem mulheres que ganham de parto normal super rápido, e tem outras que demoram mais de 24 horas no trabalho de parto. Cada mulher é uma mulher. Se tu gostou desse vídeo, uma forma de retribuir, compartilha com outras mães nos teus grupos, porque são informações que os médicos não nos dão, que é só quem passou mesmo
para saber, né? E eu acho bem importante que a gente tenha conhecimento antes de tomar uma decisão tão importante na nossa vida, né? Eu vou ficando por aqui. Se tu ainda não for inscrita no canal, te convido a se inscrever, vou ficar muito contente. Eu trago vídeos aqui no canal segunda, quarta e sexta-feira sobre renda extra, maternidade e dicas em geral. Eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo. Tchau!